Então, é muito bom estar aqui com vocês neste congresso de luz, fé e ação. E hoje nós vamos falar sobre luz. Eu vou pedir para os queridos colocarem aí os slides e eu vou dando um toque para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre luz. Seja luz. Então repita comigo, seja luz. Seja luz. Vocês estão acordados, né? Então vocês aguentam mais meia horinha comigo aqui? Então seja luz, Evangelho de João capítulo 8, verso 12. Gente, nós temos problemas com o escuro, né? A escuridão é um problema. Tem um filme, gente, que é horroroso. O nome do filme é Quando as Luzes se Apagam. Eu não gosto de filme de terror, mas esse filme é interessante. Quando apaga as luzes, as coisas acontecem. E filme de terror, escuridão, é um problema, é um terror. Vocês sabem, gente, que tinha um cara aqui nessa igreja, um dos melhores amigos que a vida me deu. O nome dele era Jefferson, mais conhecido como Pingo. O Pingo era conhecido em Suzano inteiro. E aí vocês, uns me chamam de Marcinho aqui, outros me chamam de Pastor Márcio, mas na verdade o pessoal aqui nas quebradas de Suzano me chama de Bocão, que foi o apelido que o meu irmão ali, o Júlio, deu quando eu era pequeno, né? E o Pingo, gente, o Pingo tinha medo do escuro. E mesmo depois que a gente cresceu, o Pingo continuou tendo medo do escuro. E aí teve um dia que eu cheguei e falei, ô Pingo, mas mano, qual que é o problema? Por que você tem medo do escuro? Aí ele falou assim, cara, eu não sei o que acontece, mas se eu acordo no meio da noite e tá tudo escuro, eu fico desesperado. Eu fico ofegante, eu não consigo respirar. Então a escuridão, gente, sempre foi um problema pra gente. Por exemplo, teve uma vez, gente, eu não sei se a Tico e o Léo vão se lembrar disso, ou a Tabata, a gente fez... Quem já brincou de canibal aqui em acampamento? Cara, Isabela, a gente teve a brilhante ideia de fazer canibal aqui dentro da igreja. Era tipo umas 11 horas da noite, um acampadento dos adolescentes. E aí teve uma menina, gente, que ajoelhou ali, ela começou a respirar com muita força, muito rápido. Eu falei, meu Deus, matamos a menina, velho. Matamos ela. Tudo escuro aqui, imagine esse breu. Então nós temos problema com escuridão. Um dia, quando eu morava aqui em Suzano, a Carol não tinha nascido ainda, só era eu e a Joyce, e eu estava assistindo, era um sábado à noite, gente, eu estava assistindo um filme do Nicolas Cage, que o nome do filme era O Caçador de Bruxas. Esse filme. E o filme, a menina que era bruxa, ela era possuída, gente, então imagina, era um filme horroroso. E vira e mexe tinha aquelas cenas horrorosas dela sendo possuída. E aí, gente, eu ali assistindo aquele filme, tinha luta de espada, né? E eu gosto de filmes de espada, aquelas lutas e tal. Então isso me agarrou no filme. E aí, 11h30 da noite, aquelas cenas da desgraçada da bruxa. E eu já estava ficando esquisito esse filme aqui. Aí, gente, eram umas 11h40, 11h30, eu estou ali olhando para a tela da TV, aí quando eu olho para o lado assim, na quebrada da parede, assim, ó, na quina da parede, a irmã Joyce, minha esposa, ela estava assim, ó. Mas até hoje eu não sei, você nunca me explicou, o que você estava fazendo ali, Joyce? Mas, gente, imagina o frio na espinha que subiu, gente. Porque é escuro, gente, nos dá uma sensação estranha. Nos dá uma sensação de incerteza, de insegurança, de dúvida e de medo. Mas, queridos, hoje nós vamos falar sobre seja luz. E esse tema da luz, eu pretendo com vocês aqui nessa noite responder a uma pergunta: para que serve a luz? E se nós vamos responder esta pergunta, nós precisamos entender quem é a luz do mundo. E esta luz do mundo, que é Jesus de Nazaré, ele pode sanar todo desamparo, todo desespero, todo medo que você porventura tenha. Jesus, a luz do mundo, ele pode derrotar. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui com desespero, se sentindo desamparado, com medo,
Independente da escuridão que você se meteu na sua vida, Jesus, a luz do mundo, pode tirar você dessa escuridão. Amém, gente? E é sobre essa luz que nós vamos falar nessa noite. E o texto, gente, é o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. A Bíblia, gente, tem muitos textos que vão falar sobre luz, sobre caminhos e vidas iluminadas. Mas esse verso, esse texto do Evangelho de João, ele é sensacional. Então, olha só o que está acontecendo. Jesus acaba de perdoar aquela mulher que foi pega em adultério. E ele tem aquele diálogo profundo com ela. Olha, cadê os teus acusadores? Você está vendo algum? Não, não estou vendo mais nenhum. Então, vai em paz, não peques mais. Então, o fato de Jesus ter perdoado essa mulher chama a atenção de todos. Sabe por quê, queridos? Porque só perdoava quem tinha autoridade para perdoar. Esse era o costume, essa era a tradição. Alguém que proferisse as palavras, eu te perdoo, você está perdoado, era somente aqueles que tinham autoridade sacerdotal, autoridade religiosa. E Jesus, ele perdoa essa mulher no momento em que ela estava prestes a ser apedrejada. E aí o diálogo que vai se seguir é o seguinte, olha, esse Nazareno aí, esse Jesus, ele está perdoando pecados agora. Ele está dizendo que quem tem que ser perdoado ou não. Então, peraí, vamos lá conversar com ele. E aí, Jesus volta a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Aí os fariseus vão questionar, olha, por que você faz essas afirmações sobre você mesmo? Por que você testemunha acerca de você? Aí Jesus falou assim, vocês não me conhecem. Aliás, parece que vocês estão esquecendo a lei. Sabe o que diz lá em Deuteronômio? Que só bastava 2 testemunhas para tornar um argumento válido, para tornar um argumento real. Então, mas quem que é a outra testemunha? Aí Jesus falou assim, olha, é o meu Pai que está nos céus. Mas quem que é o teu Pai? Se vocês não sabem quem eu sou, jamais vocês saberão quem é o meu Pai. E aí esta afirmação que Jesus vai fazer aqui, eu sou a luz do mundo, vai subir um frio na espinha de todos que estavam olhando. Aqueles que têm medo do escuro e se assustam com o escuro, que dá um frio na espinha, todos esses fariseus que questionam Jesus, eles sentem a mesma sensação. Eles têm o mesmo medo, sobe o mesmo frio na espinha, quando Jesus começa uma afirmação sobre ele, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então essa luz, nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele vai primeiro dizer quem é essa luz, ele mesmo, ele vai dizer para quê essa luz, e por que existe essa luz. Então nesse texto, só nesse verso que nós acabamos de ler, nós temos 3 orações que a gente pode destacar e pensar nessa noite sobre qual é a importância da luz, para que serve a luz. Agora, olha só que interessante. Você já parou para pensar? E se o sol se apagasse? E se a luz do sol apagasse? O que aconteceria, gente? Já imaginou? Muitos filmes de Hollywood já imaginou isso. Mas olha só, as informações que a gente dá, a gente paga a internet para isso. Google. Se o sol se apagasse amanhã ao meio-dia, apagou, apagou, não tem mais luz solar. Essa informação demoraria para chegar na Terra cerca de 8 minutos. Então demoraria 8 minutos, mais ou menos, para a gente perceber que a luz do sol está completamente ausente. Em poucos momentos, em poucos instantes, todo o reino vegetal já estaria comprometido. Em poucos dias, toda a vegetação na face da terra estaria destruída. Em 2 meses, em apenas 2 meses, a temperatura média no globo terrestre seria aproximadamente
menos 200 graus Celsius. O que isso aconteceria? A terra congelaria. A pergunta é, que vida teria continuidade nessa condição? Os seres humanos poderiam tentar produzir energia por um tempo, mas os recursos iam acabar muito rapidamente. Então estima-se que em 3 ou 4 meses a vida na Terra estaria completamente extinta. Se isso não bastasse, Tabata, se o Sol se apagasse, todo o campo gravitacional do sistema solar, do universo, estaria completamente comprometido. Não teria essa força gravitacional para o sistema girar em torno do Sol, ser atraído, ser contornado pelo Sol. Sabe o que isso aconteceria? Um grande trânsito de planetas e astros celestes. Ou seja, pode ser que a Terra, sem uma órbita correta agora, porque não tem gravidade, acabasse colidindo com outro planeta, ou talvez com a Lua, e haveria como se fosse um jogo de sinuca. As bolas se chocam, as grandes colisões ocorreriam. Sem a luz do Sol, o universo não teria vida. Queridos, sem luz, a luz de Jesus, nós não temos vida. E esse verso que nós acabamos de ler, afirma que aqueles que não andarem na luz, não andarem nele, estarão numa escuridão para todo sempre. Sem Jesus, para além de Jesus, não há vida para ser vivida. Longe de Jesus, nós só encontraremos caminho de morte. Amém? A luz de Jesus é quem mantém a sua vida e a minha vida. Então a grande pergunta da noite é, para que serve a luz? E a primeira resposta que eu queria dar para vocês é que a luz, ela serve para ser um alerta. Vocês sabem, gente, a gente tem uma brincadeira no carro, e não façam isso em nome de Jesus, tá? A gente tem uma brincadeira no carro, que quando a gente está numa estrada, e a estrada normalmente eu conheço, a Carol fala o seguinte: papai, e a brincadeira do escuro? O que vocês acham que acontece? Estou na estrada, apago todas as luzes, fico no escuro. E aí, por uma questão de segundos, eu já volto com a luz. Então a gente brinca de escuro. Quando eu pastoreava a igreja de Sabaúna, a gente pegava ali a estrada Mogi-Guararema, e ali, gente, é um breu danado. Ali não tem iluminação nenhuma. E ali a gente fazia a brincadeira do escuro. Certo, Lucas? O Lucas, ele está aprendendo agora a brincadeira do escuro. E o fato, gente, não faça esse exercício. Deixa que um idiota aqui faz para eu compartilhar com vocês o que acontece. Quando você não tem a luz iluminando o caminho que você precisa percorrer, quando tudo está escuro na sua frente, diante de você, você não consegue perceber os perigos que aparecem na estrada. Você não consegue saber se um animal vai atravessar ou se uma pessoa está atravessando. Você não consegue saber se tem um buraco na estrada. Porque quando você está no escuro, você não percebe os perigos, você não consegue enxergá-los. Mas quando há iluminação, quando há luz projetada na frente do seu caminho, adiante de você, então os perigos que vão aparecendo na estrada, você consegue perceber, você consegue identificá-los. Por isso, gente, a luz nos serve de alerta. E quem está fora da luz não consegue perceber e não consegue receber esses alertas. Sabe do que eu estou falando, gente? Que quem está longe de Jesus, quem está escolhendo uma vida longe de Jesus, ou você, que cresceu na igreja, foi ensinado na escola bíblica dominical, mas por qualquer motivo da sua vida, você decidiu caminhar longe de Jesus, você não está percebendo os perigos que estão aparecendo na sua vida.
Amém, gente? Vocês estão entendendo? Porque você está caminhando no escuro sem Jesus, velho. E os perigos que rondam, que aparecem no seu caminho, você não percebe. Porque longe da luz de Jesus, a gente não percebe os pecados ao longo da estrada. E aqui, gente, nós estamos falando de pecados. Porque quando nós estamos distante de Jesus, nós não percebemos as situações que podem nos levar ao erro, ao equívoco, ao pecado. Portanto, querido, não caminhe no escuro. Caminhe com Jesus, que é a luz do mundo. E quando as situações que podem te levar ao erro aparecerem, você perceberá, você identificará, porque você está caminhando na luz de Jesus, amém? Porque é Jesus que ilumina o seu caminho e o meu caminho. Você não vai se iluminar, você não vai iluminar a sua estrada. É Jesus de Nazaré, a luz do mundo, que ilumina a nossa vida, que ilumina os nossos passos e nos protege dos perigos e dos pecados. Amém, queridos? Essa é a luz do mundo, que nos evita de cairmos em pecados. Quando nós estamos no escuro, nós não temos referência nenhuma. E a referência para você é Jesus de Nazaré. Vocês sabem quando... Isso é do tempo de quando eu era adolescente e isso ocorre ainda. As pessoas falam assim... Quando há uma situação que você vai viver, a gente fazia essa pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? Você já fez muito essas perguntas. O que Jesus faria em meus lugares? Você já fez essa pergunta? E essa pergunta, gente, embora se tornou até uma fala meio sem sentido, até uma fala não muito pensada, virou até meio que um meme entre nós cristãos, ela é muito verdadeira. Porque se nós estamos falando que Jesus é a luz do mundo, seja qual for a situação que você vai viver, que você vai ter que encarar, o que você está perguntando para Jesus nas suas orações? Por que você não está colocando essas situações todas nas suas orações? Pergunte mesmo. Jesus, o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor que está iluminando essa estrada, o que o Senhor faria nessa situação? Nessas situações. Sabe por quê? Porque a referência de luz é Jesus. A sua referência é Jesus. Com Jesus, você não está sem referência. Com Jesus, você não está andando no escuro. Você está andando num caminho iluminado. Amém, gente? E é esse espaço que você tem que seguir. Então, a pergunta, o que Jesus faria, é muito boa a ser feita. Gente, olha, Jó, naquele drama todo dele, no capítulo 29 ele vai dizer: ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Quer ter uma vida segura? Quer andar em segurança? Longe dos perigos? Olhe para a luz, que é Jesus de Nazaré. É Ele a referência. Então a luz para que serve? Ela serve para nos alertar dos perigos. Então você não pode andar no escuro, você tem que andar na luz de Jesus. Olha lá, esses são os perigos. No escuro você não vê os perigos, mas quando há um pequeno feixe de luz, a escuridão é rasgada, é rompida, e você vê possibilidades onde os seus pés, os seus passos podem serem dados. A luz serve para nos alertar. Segundo lugar, queridos, a luz serve para ser guia, para nos guiar, agora nós estamos em movimento, estamos caminhando. Veja, nessa brincadeira do escuro que a gente faz com a Carol, tem os detalhes da estrada, aquelas tartarugas quadradas, que ela só precisa de uma luzinha, uma fraçãozinha de luz, para ela ser iluminada. Você tem as faixas no meio da estrada, que elas brilham, a tinta brilha, então você tem uma pequena noção de luz, uma pequena noção de guia para você ser orientado no seu caminho. Porque um pouquinho de luz que possa brilhar nas nossas vidas, elas nos servem de guia. E Jesus, gente, Ele serve como essas marcas, Ele é os detalhes da estrada. Jesus,
é a luz que marca os passos onde nós colocaremos nossos pés. Então a caminhada é Jesus, o guia é Jesus. E os passos onde Ele coloca os pés, onde Ele não colocaria os pés, você e eu não devemos colocar. Então a referência que é Jesus, a luz do mundo, nos serve como guia. Agora sabe, gente, qual é o lance extraordinário disso aqui? Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então você agora é esta luz para pessoas que estão perdidas na escuridão. Sabe por quê? Não porque você emana a luz de você, mas a luz de Jesus que brilha sobre sua vida te dá condições de ser guia para pessoas que estão perdidas no meio da escuridão. Amém, gente? E a pergunta óbvia que eu faço para todos nós aqui é se você quer assumir esse papel hoje ou não. Se você quer ser um guia iluminado da parte de Deus para a vida das pessoas. Isso, gente, é testemunho. E as pessoas, gente, elas estão gritando, o mundo está gritando por uma referência para elas. O mundo está gritando por valores. O mundo está berrando e gritando por alguém que direcione o caminho, por alguém que ilumine uma estrada boa, segura e saudável para ser percorrida. E a pergunta para vocês hoje é: vocês querem assumir esse papel, sim ou não? Jesus, Ele já nos deu essa autoridade, já nos enviou, já afirmou isso sobre nós, que Ele é a luz do mundo, nos deu toda a autoridade ao afirmar que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E o mundo está precisando de gente que brilhe, gente que tem no testemunho, no jeito de viver, nas escolhas, nas falas, no acolhimento, no cuidado. O mundo está precisando de pessoas assim. Filipenses capítulo 2, Paulo ele vai dizer o seguinte: no meio de uma geração corrompida, brilhe vocês como estrelas do universo, nesse mundo mau, mas como luzes do Cristo que enviou cada um de vocês. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, aceite esse desafio de ser um guia, de ser aquele que ilumina as estradas para as pessoas que estão enterradas na escuridão, sem referência, sem perceber os perigos, gente caindo morta no meio da escuridão, e nós estamos aqui falando sobre luz, falando sobre este que é a luz do mundo, e este que é a luz do mundo nos fez luzeiros, como a palavra diz, aqui nessa terra que vive na escuridão. Queridos, em nome de Jesus, que você aceite esse desafio nessa noite, de ser uma pessoa que ilumina outras. As pessoas estão procurando o caminho para percorrer. Assuma esse papel de guia nessa noite, em nome de Jesus. Aí você vai falar para mim: pastor, eu não sei se eu tenho essa luz de Jesus. Posso te falar uma coisa? Nenhum de nós tinha. Nenhum de nós. A lua, quando ela brilha, lua cheia, aquela coisa linda, que brilha, redonda, forte, toda iluminada, mesmo que acabar a energia, se a lua está cheia, ela ilumina tudo que está à sua volta. Mas, queridos, a lua não emana a luz dela, a lua não tem luz própria, ela é um reflexo da luz solar, assim como eu e você, nós não emanamos luz, mas nós somos um reflexo da luz de Jesus em nós. O que você tem de bondade, o que você tem de virtude para iluminar a estrada das pessoas, isso não vem de você e nem de mim, vem de Jesus, queridos. A nossa luz brilha porque Jesus já brilhou em nós, aleluia. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, não se sinta incapaz, assuma o seu papel, não se sinta inferior, assuma a sua responsabilidade, como estrela que brilha no universo, no meio de uma geração corrompida. O Senhor está com você, a luz do mundo está com você, e Ele está desafiando você nessa noite. Seja luz na vida das pessoas. As pessoas estão buscando exemplos.
referenciais. E eu creio que Deus está levantando pessoas para iluminar essa terra escura nessa noite. Nesses dias, nesses 3 dias de congresso, o Senhor vai levantar pessoas que querem iluminar vidas. Amém? Terceiro e último, queridos, a luz serve para ser vista. Olha só que interessante. A luz serve para ser vista. Você acende uma luz como essa, um canhãozinho desse se mexendo, top, luz azul, luz de outras cores. Você acende qualquer uma luz para não ser vista? Lá em Mateus capítulo 5 também vai dizer que a gente não pode colocar uma luz, uma candeia debaixo da mesa. A gente não esconde uma luz. A luz vaza. A luz extrapola. Se a gente tentar esconder um canhãozinho num cantinho aqui, um ponto de luz, a luz vai vazar de alguma forma. Porque a luz, ela não foi feita para ser contida. Ela não foi feita para ficar escondida. A luz foi feita para ser vista. E você, querido, está sendo desafiado nessa noite para fazer Jesus ser visto, Jesus ser conhecido nesse mundo escuro. Então é através da sua vida que as pessoas conhecerão Jesus e a sua luz. É possível que haja adolescentes e jovens aqui que são os únicos pontos de luz dentro das suas casas. Talvez a escuridão que reina na sua casa, você seja o único ponto de luz que está brilhando. E querido, se você andar com Jesus, ninguém vai conter a luz que há em você. Se você andar nessa luz do mundo, podem até tentar conter a luz que há em você, mas ela vai vazar, ela vai se alastrar, ela vai escapar, e algo ela vai iluminar, porque a luz foi feita para ser vista, e a luz que brilha em você intensamente, é para tornar Jesus conhecido nesse mundo, amém? E é você, não sou eu só, somos nós, não é quem está do seu lado, é você. É você que Jesus deu toda a autoridade ao dizer que você é luz do mundo. É você que vai tornar Jesus visto nessa terra. Que coisa absurda é essa? Nós estamos falando de Deus. Deus. E Jesus, quando ele faz essa afirmação, quando ele começa esse verso que nós destacamos hoje, eu sou a luz do mundo. Olha só que interessante, gente. O Evangelho de João, muitas vezes vai começar com essa expressão, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. E aqui ele está falando que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E olha que interessante, gente, porque todas essas afirmações, lembra que eu falei que a espinha, o frio na espinha subia nos fariseus? Porque quando Jesus diz eu sou alguma coisa, ele está fazendo uma referência ao eu sou, que se apresentou lá a Moisés na sarça ardente. Então os fariseus, os doutores da lei, quando ouviam Jesus dizer que eu sou, eles sabiam do que Jesus estava falando, eles sabiam do que se tratava. Se tratava daquele que está afirmando ser o Deus encarnado, o Deus criador dos céus e da terra, encarnado ali diante deles, dizendo que é a luz do mundo e dizendo que nós somos as luzes dele nessa terra. Queridos, é o Deus Todo-Poderoso que está dizendo para você nessa noite que você é a luz desse mundo. Não é possível que você vai continuar com aqueles pecadinhos sem vergonha, você vai continuar se escondendo atrás das cortinas. Não é possível que você vai tentar esconder este Jesus, este Deus que quer se tornar conhecido através da sua vida. Não é possível que você vai continuar com essa vidinha meia boca com Jesus. Não é possível que você vai continuar lá na sua escola, na ala daqueles que fazem o bullying. Não é possível que você vai continuar naquela ala que desrespeita os professores. Não é possível que você vai continuar acostumado com esses pecadinhos que você acha que não tem problema, que não vai pegar nada, que não influencia a sua vida, mas está te levando para a escuridão. Mas isso também, querido, pode acabar nessa noite, se você decidir ser a luz de Jesus.
A luz serve para ser vista. E Jesus, Ele deseja ser visto no mundo e nessa terra. E Ele te chamou para essa tarefa. Ele chamou cada um de nós. Não é possível que você vai continuar com essa vidinha mais ou menos, se o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que iluminou esse mundo inteiro, e que agora Ele nos chama para iluminar esta terra, não é possível que você vai continuar do mesmo jeito. É Deus que está te chamando, porque a luz precisa ser vista. Olha só que interessante essa imagem. Quem sabe o autor dessa imagem aqui? Quem pintou essa obra? Muito bem. Olha, se eu tivesse uma caixinha de bis, vocês já seriam contemplados. Mas eu não tenho, você come lá um Bisburg depois, lá com o Jonathan, tá? Fala que tá na conta do pastor Eliseu. Tá? Olha só que interessante. Em 1889, Van Gogh fez essa imagem. Dizem os estudiosos sobre a vida de Van Gogh que ele pintou esse quadro quando ele estava internado. E eu não sei se vocês sabem, mas Van Gogh, ele se internou. Porque dizem que ele estava desestabilizado emocionalmente. E aí essa obra ele fez pensando na vila onde ele cresceu quando ele era menino. E aí veja o detalhe, talvez aqui vocês não consigam ver, mas depois você olha na tela do computador. Vocês vão perceber um detalhe quase que imperceptível. A vila, a noite estrelada, o céu está cheio de estrelas, a luz está iluminando, está brilhando, as casas estão brilhando. As luzes das casas estão acesas, mas a igreja que está no centro da vila, ela está com a luz apagada. Sabe como eu queria aplicar isso nas nossas vidas? É que nós podemos estar aqui dentro, nós podemos estar vivendo uma vida religiosa, nós podemos estar cumprindo toda a nossa agenda aqui na igreja. Nós podemos estar vindo aqui na igreja só para o pai e para a mãe não encher muitas paciências. A gente pode vir aqui só porque a gente gosta. A gente pode ser um religioso de mão cheia. E ainda assim, não brilhar em nada a luz de Jesus. Você pode estar a vida inteira dentro de uma igreja. E talvez você possa não estar brilhando a luz de Jesus. Você pode até dar o dízimo, velho. E aí, pastor? Eu estou lá todo domingo, na escola bíblica, na aula do Necão. Eu dou até o dízimo. Dou lá. Vem no culto de quarta de oração. Culto de quarta de oração. Quem vem em culto de quarta de oração é crente de verdade, velho. E você pode estar aqui toda quarta-feira. Você pode tocar, você pode cantar. Cara, você pode até subir nesse púlpito aqui e pregar a palavra do Senhor. E ainda assim você não está brilhando a luz de Jesus. Que eu creio em nome de Jesus que isso acaba hoje, nessa noite. Amém? Eu queria chamar a banda aqui em cima. A pergunta que eu tenho para vocês agora. E essa resposta, ninguém vai responder por você. Nunca você pode passar a vida inteira, o seu pai e a sua mãe não vai responder essa pergunta para você. Essa pergunta só diz respeito a você. Não diz respeito ao seu amigo que está aí do seu lado. Aliás, o seu amigo não pode responder essa pergunta por você. O que você vai decidir nessa noite? Você terá 3 dias de congresso. E logo nesse primeiro dia, o Senhor já está desafiando você. Porque se chegar no domingo à noite, e você não tomar algumas posturas,
não tomar algumas decisões importantes na sua vida, esses 3 dias não servirão de nada. Será mais uma programação na sua vida. Será mais uma agenda que você cumpriu aqui na igreja. Então, seja lá o que você esperou deste congresso, ele começa agora, nesse momento. Seja lá qual foram os propósitos, quais são as orações que vocês fizeram para Deus, quais são as questões, os medos, os desesperos, os desamparos que você colocou diante do Senhor. Isso começa a ser respondido agora. Agora. Andar no escuro ou na luz da vida. O verso que nós lemos, ele termina fazendo essa afirmação. Aqueles que permanecem na luz, não estão nas trevas, e permanece a luz da vida. É vida, gente. É vida. Caminhar com Jesus, que é a luz do mundo, é caminhar do lado da vida. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Vai continuar andando no escuro ou na luz da vida? Pastor, eu tenho tentado, mas de vez em quando eu coloco os pés lá na escuridão. Querido, em nome de Jesus, você tem uma luz forte brilhando na sua estrada. E é para lá que você tem que ir. Seja lá o que Deus vai falar nesses 3 dias. As suas posturas, as suas decisões começam agora.